Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Berçot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Para fazer este vídeo eu me baseei principalmente neste livro aqui do pesquisador Flávio Amaral. Valdo Vieira, o homem por trás do mito. O Flávio publicou este livro em 2021 e pertenceu à organização do Valdo durante 20 anos. Organização na qual ocupou cargos importantes de direção, né? O Flávio também escreveu outros livros com temas afins. Recomendo bastante este livro do Flávio e os seus outros livros também, que estão disponíveis aí, vocês podem comprá-los pela internet, certo? Pois bem, em 2015, Valdo Vieira estava residindo aqui em Foz do Iguaçu, na sede da Conscienciologia. Ele estava com 83 anos, no seu terceiro casamento, né? E vivia uma vida de classe média, Ele era o grande professor do CAEC, Centro de Altos Estudos da Consciência, e fazia as suas pesquisas e a vida fluía assim. O Valdo Vieira, ele colocou na sua organização toda a sua grana, todo o dinheiro que ele ganhou foi para a organização. E ali ele morava numa casa de classe média, sem nenhum tipo de luxo, e nunca passou pela sua cabeça, digamos assim, aquele conceito mais comum de aproveitar a vida, né? De curtir a vida. Isto quer dizer, viajar por muitos países, ficar em bons hotéis, comer em restaurantes requintados, ter carrões, ter iate, ter um avião, né? Nada disso fazia parte dos planos de Valdo Vieira. O seu barato era criar conceitos espiritualistas, conceitos conscienciológicos, ou aprimorar conceitos já existentes, o que ele geralmente fazia. O Valdo nunca quis ser milionário, ser rico. Lembra muito o Chico Xavier. O Chico Xavier queria ser santo. O Valdo queria ser o grande cientista da espiritualidade. Ambos realizaram os seus sonhos, os seus ideais de vida. Ambos poderiam ter sido milionários e poderiam viver o estereótipo do milionário que eu falei agora há pouco. Mas ambos recusaram isso. Chico Xavier viveu uma vida de pobre, sim, de pobre, podendo ter vivido uma vida de milionário pelo dinheiro que ele ganhou com a venda dos seus livros, dinheiro esse que ele não desfrutou, entregou todo esse dinheiro para a FEB, e a FEB entregou, Federação Espírita Brasileira, e a FEB entregava esse dinheiro para as organizações de caridade. Então o Chico viveu uma vida de pobre, de santo pobre. E o Valdo Vieira viveu uma vida de classe média. Ele sempre viveu uma vida de classe média. Viveu desde a infância até a sua morte uma vida de classe média. Um cientista da espiritualidade de classe média. Chico Xavier, um santo da classe pobre. Certo? Pois bem, o Valdo Vieira, ele dizia ser um sujeito javalínico, portador de macrosoma. Traduz aí para nós, professor, esses termos. Pois vamos lá. O javalínico, temperamento javalínico. O Valdo dizia ter uma consciência javalínica, um temperamento, um espírito
espírito javalínico. Um espírito javalínico é alguém corajoso, é alguém persistente, alguém que foca nos seus objetivos e vai em direção àquilo, né? Como um javali, né? Isso é o espírito javalínico. E o macrosoma? O macrosoma é um corpo preparado para receber uma consciência muito avançada. Então tem que ser um corpo preparado para suportar esse espírito tão evoluído que irá habitá-lo. Portanto, é um corpo muito mais resistente que os corpos dos demais mortais. Isso confere ao sujeito uma proteção, né? Confere ao sujeito umas pinceladas de super-herói. O seu corpo é resistente. O Valdo Vieira, quando tinha 26 anos, sofreu, acho que com 26 ou 28, acho que com 26, não, acho que foi 28 anos, sofreu um infarto, relato dele, um infarto fulminante e sobreviveu. Ele atribuía isso ao fato dele ter o macrosoma. Porque o infarto no jovem geralmente é fatal, né? E ele não morreu. O Valdo também vai sofrer um acidente muito grave antes dos 30 anos e quase vai morrer nesse acidente automobilístico. Ele também atribui a sua sobrevivência ao fato de ter o macrosoma. Então o Valdo Vieira era um sujeito de espírito javalínico portador de um macrosoma. Pois esse sujeito javalínico portador de um macrosoma recebeu a visita de 40 espíritos evoluídos. 40 amparadores, 40 entre esses espíritos evoluídos, amparadores, evoluciólogos, serenões, chegaram para ele, vários deles, e falaram: Valdo, você ainda escreverá 8 livros. Quando os espíritos falaram isso, as consciências falaram isso para ele, ele imaginou: 8 livros, eu estou com 83 anos, eu vou passar dos 90. Eu não vou escrever 8 livros em 1 ano, nem 2, talvez nem 3. Vai levar aí uns 10 anos escrevendo livro. Isso quer dizer que eu vou viver pelo menos mais 10 anos. Eu estou com 83, então talvez eu vou bater as botas lá para 93. Ele ficou bem tranquilo, né? Ele ficou bem tranquilo com essa informação. A sua saúde na época era boa. Ele tomava remédio para pressão e mais algum outro medicamento, mas perfeitamente estável a saúde. Não havia a necessidade emergencial, urgência, nada de fazer nenhum procedimento cardíaco. Mas não estava errado fazer, né? Então ele falou: eu vou colocar uns stents lá nas minhas artérias coronárias para não ter outro derrame. Porque o meu macrosoma me salvou quando eu tinha menos de 30 anos e infartei. Mas agora eu estou com 83. Se eu tiver um outro infarto, eu vou dessomar aqui. Então eu não quero isso agora. Então eu vou fazer uma colocação de stent, né? É um procedimento rápido, é um procedimento que não precisa cortar nada, o corte é um cortezinho mínimo para passar ali o catéter, e eu vou fazer esse negócio, né? Então ele começa a pesquisar e chega à conclusão que o melhor médico está lá em São Paulo e o melhor hospital lá em São Paulo. Então ele para lá se dirige para fazer o seu procedimento, faz o procedimento corre muito bem. Poucos dias depois, se não me engano 2 dias depois, ele volta aqui para Foz do Iguaçu, mas dias depois complica. Ele tem uma complicação, é internado no hospital, sofre um AVC
entra em coma e logo depois falece, dessoma. Os 40 espíritos muito evoluídos de amparadores, serenões, evoluciólogos, não alertaram o Valdo para ele não fazer essa cirurgia, porque ele iria falecer, né? Não alertaram. E ele, portador de um espírito javalínico, portador de um macrosoma, foi fazer o procedimento e não resistiu, acabou morrendo dias depois do procedimento. Morreu no hospital aqui na cidade. O velho javali faleceu no dia 2 de julho de 2015. Para onde foi o espírito, a consciência de Valdo Vieira, de Zéfiro? Para onde foi? Aonde a aventura vai continuar? Sobre isso nós falaremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!